todos muito bem-vindos. Bom dia para vocês, né? Bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem está aqui na Suécia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso desafio Cora Coralina. A análise de hoje será sobre um poema que se intitula como Conclusões de Aninha. Na live anterior eu falei um pouco sobre essa questão de quantas vezes a Cora Coralina utiliza o Aninha, né? Na análise da primeira live a gente fez Aninha e Suas Pedras, que foi o primeiro poema, um poema lindíssimo. Convido você que não participou do nosso desafio no sábado, que vá lá no feed, que confira essa análise. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai se inspirar bastante com a sabedoria da Cora Coralina, na história de vida dela que eu comentei na live anterior. E eu tenho certeza que hoje também você vai se surpreender com a perspicácia, com a sabedoria, com a inteligência da Cora Coralina, fazendo análise de fatos do cotidiano. Esse poema de hoje, que se chama Conclusões de Aninha, ou seja, que é a própria Cora Coralina, o nome de batismo dela é Ana Guimarães, ele fala sobre uma situação comum do dia a dia, que muitas vezes até nós mesmos, né, no nosso dia a dia, a gente vai andando ali no meio da rua, às vezes nem percebe determinadas situações, mas a partir dessa situação simples, cotidiana, ela consegue extrair uma reflexão ou nos coloca diante daquela questão do pensar a respeito dos posicionamentos e do perfil dos personagens que aparecem. Por que eu falo personagens? Porque esse poema ele tem um caráter narrativo. É um poema que narra uma situação comum, ou seja, do nosso dia a dia. E nessa situação tão trivial, né, tão cotidiana, a gente percebe que tem ali a presença de um homem, que é o marido, uma esposa, né, que é a mulher que é retratada no poema, e a gente vê uma terceira pessoa que aparece, que é uma mulher que pede auxílio, que pede ajuda. Então a gente sabe que até pela questão de social, né, de muitas pessoas passando por questões financeiras de escassez, realmente de pobreza, é muito comum a gente ver pessoas pedindo auxílio a outras nas ruas, é bastante comum. Então eu vou fazer a leitura desse poema e vocês vão ver que quando você vai lendo, uma situação que poderia acontecer a qualquer momento, a qualquer dia, né? Pode estar acontecendo exatamente agora quando a gente faz essa live. Mas quando chega no final do poema, ele é genial. Por quê? Porque sabe aquela coisa de agora para, leitor, é o teu momento de pensar e de se posicionar e de ter a sua opinião. Qual é a sua opinião? O que é que você acha, né, que realmente fez mais sentido para essa mulher que pediu auxílio? E é bem interessante porque isso é muito profundo. Porque apesar de comum, nos faz pensar sobre como é que nós nos posicionamos. Será que o que nós temos feito em relação ao outro, em termos de empatia, dos nossos relacionamentos, eles realmente são eficazes? Será que muitas vezes a gente acha que está fazendo ou prestando uma ajuda, mas na verdade não está? Qual é realmente o diferencial entre a reação, que eu vou ler o poema aqui para vocês, do homem e o comportamento da mulher? Quem ajudou mais aquela pessoa que precisava de auxílio naquele momento? Parece simples, não é? Mas não é tão simples quando a gente tem, como Cora Coralina faz com a gente aqui, né? Ela diz assim, para agora e pensa. Quem é você? Você tem sido o homem ou você tem sido a mulher? Como você tem se posicionado? E realmente você tem ajudado, você tem olhado para as pessoas que estão ao seu redor? Isso vai depender muito do seu posicionamento, do seu senso crítico. As opiniões sim vão divergir, não existe uma resposta exata, direta. É importante salientar, porque a Cora, no poema, ela faz uma pergunta no final. E essa pergunta, se você disser assim agora, Andresa, e aí? Qual é a resposta certa para essa pergunta que a Cora Coralina faz aí nesse poema através do eu lírico? Eu vou te dizer, a resposta é a sua. É a sua decisão.
é o que você considera como sendo mais eficiente, mais, vamos dizer assim, eficaz no sentido da ajuda, porque isso pode variar muito de acordo com, se a gente for analisar entre uma pessoa e outra. Inclusive, se você leva um texto como esse, Conclusões de Aninha, para um espaço de sala de aula, por exemplo, você já pensou quantas questões podem ser levantadas em termos da nossa sociedade, nosso comportamento social, das nossas relações, das questões mesmo de econômicas, né, de diferenças econômicas entre as pessoas, mas não só disso, né, da questão de valores, de como nós nos comportamos e por que nos comportamos dessa forma. Tem muita, vamos dizer assim, tem muito pano para manga aqui, muitas coisas que você pode abordar num texto com uma linguagem extremamente simples, um texto curto, né? E que você pode tirar uma série, como o próprio título do poema coloca aqui, uma série de conclusões que são extremamente, vamos dizer assim, pertinentes para que a gente suscite sim um debate e vá um pouco além, né, do que está diante dos nossos olhos. Então, vou fazer a leitura do poema, fazer um comentário, ele é bem curtinho, e aí fica a reflexão para essa segunda-feira, né, nessa nossa segunda-feira. Então, assim, uma coisa importante, gente, eu tenho um canal no YouTube que se chama Professora Andresa. Então, se você ainda não está inscrito, eu vou te convidar para você ir lá. É só você colocar lá no buscador, né, do YouTube, Professora Andresa, que você vai ver lá a minha foto. Então, eu peço para que você se inscreva, que você compartilhe, que você curta os vídeos, que você veja. Eu já tenho 82 vídeos, esse vai ser... esse é o número 83 que eu vou colocar hoje lá no YouTube. Então você tem ali uma série de desafios, Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, já coloquei também, gente, já fiz tanto desafio, Clarice Lispector, também tem lá. Oi, Renata, bom dia para você, boa tarde para mim. Então, se você não está inscrito ainda nesse canal do YouTube, vá lá e faça a sua inscrição, e já tem 83 vídeos com esse que eu vou colocar hoje. Então são muitos, são muitos autores, brasileiros, estrangeiros, então você pode escolher lá um vídeo e fazer um comentário. Eu gosto sempre de compartilhar essas ideias, tá bom? Então o poema hoje, eu vou fazer só a leitura e a gente vai concluir, porque ele é bem curto mesmo, e vou fazer algumas considerações. Diz assim: Conclusões de Aninha. Estavam ali parados, marido e mulher. Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça, tímida, humilde e sofrida. Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho e tudo que tinha dentro. Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O homem ouviu. Abriu a carteira, tirou uma cédula, entregou sem palavra. A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que a Nossa Senhora havia de ajudar. E não abriu a bolsa. Qual dos dois ajudou mais? Essa é a pergunta final do poema, que eu achei assim... espetacular, né? Cora Coralina, ela nos surpreende com essa pergunta, porque ela é um texto que é um poema que tem vamos dizer, uma estrutura narrativa, trata de uma situação comum. Essa mulher, observem que ela é colocada aqui como aquela da roça, tímida, humilde, sofrida. Então, essas características que são colocadas em relação a essa mulher já nos traz um referencial do seu componente no sentido mesmo econômico e social no qual ela está inserida, né? Então a gente percebe que é uma pessoa mais humilde, que vive na roça, que é uma pessoa simples e que precisa de auxílio. Quando a gente chega aqui, contou que o fogo lá longe, então ela fala de um problema, de um conflito, de uma dificuldade. Ou seja, ela passava ali por um momento de angústia, de extrema dificuldade.
tinha queimado o rancho dela, ela precisava de auxílio. E esse casal, que é o homem e a mulher, eles estavam se dirigindo ao carro. Eles tinham feito compras e estavam indo ao carro, né, para partir, ir embora. Quando a mulher chega e começa a contar, eu acho bem interessante aqui a questão do verbo ouvir. Ele é bem pontuado 2 vezes no poema, quando diz assim, o homem ouviu. Mas quando assim, o homem ouviu, ou seja, ele parou para escutar o que a mulher falava a respeito da sua situação ali, né? Tinha queimado tudo e ela estava pedindo auxílio para levantar ali um dinheiro para conseguir ter alimentação, enfim, coisas necessárias para a sobrevivência dela. Então, quando ele coloca, o homem ouviu, abriu a carteira e tirou uma cédula, veja a atitude dele, entregou sem palavra. Então, ouvir e a ação, né? O ouvir a necessidade do outro e ele tem uma ação. A ação é tirar o dinheiro e entregar, sem dizer nada. Aí, nesse sentido, a gente percebe que não houve uma comunicação, uma troca entre eles. Ele em nenhum momento perguntou nada, ele só ouviu, entregou. Enfim. Em contrapartida, nós temos a atitude da mulher, que é bem diferente. Observem como há um encadeamento de verbos aqui que são bem representativos dentro do texto. Quando diz assim, a mulher ouviu, e nesse sentido, ela está no mesmo patamar que o homem. Como é? Peço licença para divulgar um trabalho do @Ouroboros, Ouroboros mesmo, né? .teiar, aberto para versos, estrofes, poemas que pulsem de mulheres lobas. Obrigada. Ah, que legal! Eu vou até anotar o @, Renata, porque depois que acaba a live, eu não fico mais com os comentários. Eu vou anotar e vou entrar lá para ver, tá bom? arobos.teiar. Versos, estrofes, coletivo, né? Coletivo. Muito bom. Eu vou lá, vou sim lá conferir e vou seguir. Muito legal. Obrigada aí. Não conhecia ainda. Aí, assim, voltando aqui, tem assim, ó. Então, quando coloca aqui a mulher, veja que ela ouviu. Mas aí tem outros verbos encadeados. Quais são? Perguntou, indagou, especulou, aconselhou e se comoveu. São 5 verbos aqui. 5. Veja que interessante, ó, antes do verbo ouvir, porque aí vai somar o ouvir também ficam 6. Mas observa, ó, perguntou. O homem não disse nada, entregou lá o dinheiro, não falou nada. Mas ela perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu. E aí ela fala alguma coisa. Ela disse que Nossa Senhora havia de ajudar, mas ela não abriu a bolsa. Então, enquanto o homem, ele escuta, dá o dinheiro e não diz nada, a mulher conversa, aconselha, se comove, indaga, diz a ela ali, né, vamos dar um conforto a ela, né, dizendo que Nossa Senhora ia ajudar, mas ela não abriu a bolsa, ou seja, ela não pegou nenhum dinheiro, nada, assim, material, vamos dizer assim, né, para ajudar aquela mulher. E aí a Cora Coralina, ela chega aqui e diz qual dos dois ajudou mais. É bem interessante, porque ela vai dizer assim, agora você como leitor, reflita sobre as duas atitudes. Qual desses dois aqui ajudou mais aquela mulher? O que pegou o dinheiro, entregou e não disse nada? Ou a mulher que ouviu, conversou, indagou, aconselhou e não deu nenhuma ajuda, vamos dizer assim, material? Qual desses ajudou mais? Então, eu achei espetacular aqui, porque assim, não existe, a minha resposta pode não ser a sua resposta. Cada um vai ter, vamos dizer assim, uma opinião, uma visão diferente, que vai estar relacionada à sua própria vivência em sociedade, a maneira como até você mesmo se comporta diante de alguma situação, ou você pode fazer até as duas coisas, né?
Você pode usar um pouquinho aqui do comportamento do homem e associar também ao comportamento da mulher. Mas qual foi o que ajudou mais? Foi o que deu dinheiro e não falou? Ou foi aquele que não deu dinheiro, mas que ouviu, aconselhou, sim, vamos dizer assim, foi mais empático, né? Procurou saber mais a respeito daquela mulher e de alguma forma trazer um conforto que não era o material, mas era o mais voltado para a questão da emoção, né? Do que ela estava passando ali. Então, eu achei bem interessante. O poema acaba aí, ele é bem curtinho, mas eu acho que ele traz uma reflexão pra gente. Hoje, segunda-feira, vamos pensar um pouquinho, né? Qual dos dois, vamos dizer assim, personagens, né, que aparecem aqui no poema somos nós? Ou somos um pouco de cada um deles? Ou o que é que nós gostaríamos de receber? O que é que realmente, se a gente fosse pedir, não falo questão material, mas qualquer outro tipo de coisa, o que é que faria mais sentido para nós? Ter alguém que só nos desse algo material e não dissesse nada? Ou alguém que de repente não nos desse nada material, mas fosse capaz de nos ouvir, aconselhar e nos motivar ou fazer algo além por nós? Então, eu acredito que é uma questão de posicionamento, né? E a própria Cora Coralina, ela é direta. Qual dos dois ajudou mais? Agora é com você. Chega a uma conclusão, reflita. O que é que você acha que ajudou mais? Então, já vou finalizando aqui a live, tá bem? Curtinho o poema de hoje. Amanhã a gente dá continuidade ao nosso desafio Cora Coralina. Vai ser um outro poema. Deixa eu até ver aqui qual o de amanhã. O de amanhã é Cora Coralina, quem é você? Vai ser um outro poema dela. E depois a gente vai finalizar ainda essa semana, que são 5 poemas de Cora Coralina, que a gente está analisando um por dia. A gente começou sábado, deu uma paradinha ontem, porque era o Dia dos Pais. E hoje a gente estamos na nossa segunda live. Então, muito obrigada. Obrigada, Renata, por ter participado aqui comigo. Beijo pra você. Depois eu vou entrar em contato para te contar todas as novidades. Beijo, tchau e até a próxima.